Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, vamos falar de um assunto que creio eu que ninguém gosta. É um assunto que ninguém gosta de ouvir. Vou falar de castigo. Creio eu que ninguém gosta de ser castigado por qualquer que seja o motivo, não é verdade? Mas às vezes os filhos precisam receber um castigo para poder andar na linha. Provérbios capítulo 20, versículo 30. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Quantas vezes, quando éramos pequenos, quando éramos crianças, fomos castigados para não poder fazer mais algo de errado? Eu, pelo menos, vivia subindo no pé de jamelão e sujava minhas roupas com essa fruta, e minha mãe me colocava de castigo. Ou, quando eu tirava nota baixa na escola, minha mãe não deixava eu brincar até melhorar as notas. Castigo. Na maioria das vezes, o castigo disciplina. Aí vocês podem estar pensando assim: então Deus nos castiga para podermos entrar na linha? Vamos dizer que é quase isso, pois Deus ele não castiga os seus filhos, mas Ele, como todo bom pai, disciplina. Tem pessoas que só aprendem quando algo sério acontece com elas. A pessoa recebe Jesus em sua vida, passa a ter o Espírito Santo habitando nela, mas vive indo para o lado do pecado. A pessoa está na igreja e ao mesmo tempo está no pecado. Deus está sempre cuidando e alertando para que ela se desvie desse mal, tirando essa pessoa de situações que poderiam a prejudicar muito. Mas essa pessoa, de tanto fazer coisas erradas e cair novamente no erro, Deus acaba deixando que seus pecados sejam o seu castigo. Por quê? Mas por que isso, pastor? Por que Ele deixa que os nossos pecados sejam o nosso castigo? Porque todos sabemos que aquilo que a gente planta, nós vamos colher mais cedo ou mais tarde, não é verdade? Você planta o pecado, o que você vai colher? Vai colher o erro. Então, qual é o salário do pecado? Não é a morte? Mas não é morte física, é morte espiritual. Ninguém entra no céu vivendo em pecado. E sabemos que todo pecado, enquanto estamos vivos, tem consequências. O diabo é sujo e ele está sempre por perto para poder pegar as brechas dos filhos de Deus. Muitas vezes Deus não deixa que Satanás nos toque. Ele não deixa. Mas quando a pessoa não quer sair do pecado, Deus permite para que esse, vamos dizer assim, castigo discipline a pessoa. Salomão disse que o castigo físico elimina o mal. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa vive caindo no erro e nada acontece, ela não vai querer sair do erro. Ela não sai. O pecado não está sendo doído para ela. Os desejos da nossa carne são muito grandes e enquanto estamos fazendo as vontades dela e não vemos nada diferente acontecer, por que iremos sair? Quer ver um exemplo? Um homem casado sabe que traição é errado, mas a natureza carnal do homem não diz isso para ele. Os homens estão sempre pensando com os seus olhos. Como assim, pastor, com os olhos? A grande maioria não pode ver uma mulher bonita que já fica com pensamentos obscenos. Eu disse a grande maioria, não estou falando de todos. Não são todos os homens que são assim, mas creio que a grande maioria seja. Isso é a natureza do homem. O homem sabe que é errado o adultério. Tenta se desviar, mas às vezes deixa a natureza carnal falar mais alto. Aí começa a trair sua esposa. Nada acontece. Aí ele começa somente traindo. Aquela coisa de estar saindo com outra mulher. Só que como está gostoso alimentar sua carne, além da traição, ele começa a mentir. Começa a inventar que tem que trabalhar de madrugada para poder suprir as suas necessidades. Mentira. Enquanto nada acontece, esse homem vai querer sair do pecado? Não, sabe por quê? Porque está gostoso para ele. Dizem que tudo que é proibido é mais gostoso. Então, enquanto não sofre consequência nenhuma, ele continua. Deus tenta alertar, tenta fazer ele se afastar e nada.
chega uma hora em que o diabo, que é o nosso acusador, vem e diz: vou tocar no seu filho fulano de tal, que está na igreja se fazendo de santo aos domingos, mas está traindo sua esposa. Deus permite. Aí se torna um castigo para a pessoa, porque vem o diabo e destrói a vida dela por completo. Destrói o casamento, faz a separação acontecer, perde a mulher e os filhos. Porque na grande maioria das separações, os filhos ficam com as mães, até porque, na maioria das vezes, quem erra é o pai, é o homem. Quando se fala de adultério, na maioria das vezes quem erra é o homem. Tem mulher que trai também, tem mulher que adultera, mas é mais difícil. O homem já tem uma coisa de não pensar muito com a cabeça. Ele acaba pensando com os desejos. Lembram do que falei essa semana? Tomar decisões com emoções? Desejo também é uma emoção. Tudo que mexe com os nossos sentimentos é emoção. Ódio, raiva, mágoa, desejar algo com muita intensidade. Tudo que mexe com os nossos sentimentos é emoção, que às vezes se torna incontrolável. O homem se descontrola na maioria das vezes quando se fala de sexo. Na maioria das vezes, o homem não consegue se controlar com isso. Aí, quando perde a mulher e os filhos, bate aquele arrependimento, pede perdão, pede desculpas, quer que a mulher o perdoe. Mas tem mulher que não aceita a traição e ela não está sem razão, ela está na razão dela. Muitas se dedicam ao marido, à casa, aos filhos, e ao invés de receber o amor do seu marido, recebe a notícia da traição. A maioria das mulheres não consegue perdoar e elas estão na razão delas. Isso se torna um castigo para esse homem que percebe a besteira que fez. Só que às vezes a disciplina não faz apagar os erros, só faz a pessoa acordar para não cometê-los novamente. Lembro que quando minha mãe me castigava por algum motivo, eu ficava choramingando. Ah, mãe, me tira desse castigo. Eu ficava pedindo para ela, principalmente quando era algo que eu gostava muito de fazer, que era brincar com os amigos. Quando ela me botava de castigo e não deixava eu brincar, eu chorava, ficava chateado, queria brincar. Só quando a gente perde alguma coisa ou quando a gente sente que fizemos algo de errado é que às vezes nos acertamos. Creio que eu nunca deixei de passar de ano no colégio por causa dos castigos de minha mãe, pois quando tirava nota baixa, ela me castigava para eu melhorar minhas notas, e isso para mim funcionou. Mas o castigo nem sempre faz a pessoa se acertar, nem sempre funciona. Às vezes faz a pessoa piorar e se perder. Quantos filhos são castigados pelos seus pais e não estão nem aí para o castigo, ou aqueles que se revoltam e acham que a disciplina aplicada por seus pais foi severa, foi excessiva e acabam se tornando pessoas com mágoas, se tornam revoltadas. Assim como acontece com muitas famílias, também acontece com os filhos de Deus. O castigo vem através do pecado que a pessoa cometeu. Aí vem a consequência e ela acaba culpando Deus pelos seus erros. Deus apenas deixou o diabo tocar para ela se corrigir, mas muitos não aceitam o castigo como correção. Mas vejam o que a palavra nos fala sobre isso. Prestem atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza. Mas depois podemos ver que produz fruto da justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Ninguém gosta de ser castigado ou corrigido, não é verdade? Ninguém gosta. Mas às vezes é preciso. Porque quando você aceita a correção e se arrepende, após a tribulação vem a paz. E isso foi um exercício para você. Por que isso se torna um exercício para certas pessoas? Por quê, você sabe? Porque de tanto cair no pecado, sofrer consequências, se arrepender e voltar a andar certo, isso acaba se tornando repetitivo. E todo exercício é repetitivo. Então a pessoa está exercitando a cura dela, a cura do pecado, vamos dizer assim. Então, o fruto da paz só vem quando, repetidas vezes, a pessoa cai e é disciplinada, e ela, de tanto se exercitar, aprende a não errar mais. Às vezes, com certas pessoas, só funciona assim. A correção de Deus é sempre boa, mas ninguém gosta de castigo. Então, prefira ser repreendido por Deus
do que ser castigado pelos seus pecados. Tem pessoas que não aceitam a correção, mas elas deveriam. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Você já ouviu isso? Algum filho que nunca foi corrigido? Difícil, não é? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai. Reflitam sobre isso. Se algum dia você já andou na presença de Deus e se desviou porque veio a consequência de algum pecado e você achou que Deus foi mal com você, saiba que Ele não foi. Ele apenas estava te disciplinando e te corrigindo como todo bom pai amoroso faz. E Deus só corrige a quem Ele ama. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por mais esse entendimento. Hoje o Senhor nos mostrou que precisamos aceitar a Tua correção e precisamos viver longe do pecado para não sermos castigados. Só que aprendemos que esse castigo não vem do Senhor. Existe sim a permissão do Senhor para que possamos nos corrigir. As consequências do pecado sabemos que vai existir. Sabemos que todo pecado tem consequências e nós não queremos andar no pecado. Pelo contrário, nós queremos andar na Sua presença. Pai, que possamos sim, todos os dias, estar na presença do Senhor, vivendo uma vida reta e santa diante de Ti. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos de toda seta do maligno e não nos deixe cair em tentação. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.